do tempo. Muito bem, hoje nós vamos meditar sobre oração. Falar sobre oração parece que é algo chovendo molhado para um público como esse. Mas eu tenho vários dias abordado alguns assuntos, assim, vou até repetir alguns deles hoje, obviamente, no tema, mas eu queria te convidar a ficar aqui e se desarmar para aprender juntos, para aprendermos juntos, tá certo? O texto de hoje está em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13. Evangelho de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao 13. Diz assim: E, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus aqui lhe dá um mapa muito claro do que é a oração. Ele dá um mapa muito bem estratificado, dizendo que a oração não é algo para você se expor, para você mostrar que você ora, para você ficar mostrando para os outros como é o seu método de oração, se você ora alto, não era alto, como que é, não é isso, né? Não é para fazer isso, mas vá para o seu quarto, feche a porta, ore o seu pai que está em secreto. Então, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Na realidade, veja bem aqui, está dizendo, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Então, aqui ele está falando justamente do que a oração é uma responsabilidade de relacionamento. É um cuidado, não às vezes, muitas das formas que nós fazemos, está dizendo, crie um ambiente, toma cuidado, vai com cuidado, cria um ambiente de relacionamento, um ambiente de intimidade, de secreto para secreto, né? Do seu secreto para o secreto do Pai, né? E quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aqui entra um choque com muitos conceitos que nós temos, né? Tem muita interpretação desse texto, mas aqui eu gosto mesmo, é que diz assim, é igual o filho, que é aquele filho chato. Você fala assim, pai, me dá isso. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. E diz assim, não, amanhã eu vou sair, vou no mercado e compro. Aí ele dá uma voltinha e, pai, me dá aquilo. Pai, me dá aquilo. Pai, me dá aquilo. Como se o pai fosse surdo, né? Eu creio que aqui tem muito da confiança e que nós podemos sim pedir a Deus, mas declarando a nossa confiança dele. Falou, pai, o filho chato, o filho insistente, diz assim, pai, eu sei que se for no mercado não vai esquecer, né? Então, aquela questão de relacionamento e não de alguém que é chato, que fica repetindo, né? Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esses dias eu postei no meu Facebook uma questão para saber como as pessoas pensavam sobre, por exemplo, uma pessoa ficar doente numa cidade como Curitiba, por exemplo, daí espalham
pede oração para todo mundo, como se todo mundo estivesse orando para que a pessoa fosse curada, né? E a minha Bíblia diz muito claro, se alguém está entre vós doente, vai lá e põe a mão sobre ele e será curado. E eu perguntei, será que quanto mais tem uma quantidade mínima de pessoas para orar em favor de outra, para que Deus mude de ideia? A pergunta foi um pouco irônica, obviamente, né? E esse momento, dessa forma de pedir a Deus, é uma forma de que nós sabemos que a vontade de Deus é soberana, como nós vamos ver aqui, né? Um pequeno descuido e a oração pode deixar de ser um momento de íntimo relacionamento com Deus e passar a ser apenas um ritual religioso. Eu não digo que é um pequeno descuido, mas tem muita gente que eu conheço que a oração para ela é um rito religioso. Não estou dizendo que o fato de ser um rito religioso faz mal. Estou dizendo que a pessoa não está aproveitando o que é a oração. Essa questão de ser um rito religioso é aquele negócio de você ora quando deita, ora quando levanta, quando vai fazer a refeição, quando vai viajar. Não tem nada contra orar nesses períodos. O que tem problema é orar só nesses períodos, só nesses momentos. Ou ter aquela formalidade muito firme e representada para aquele momento, para aquele instante. Então, provavelmente você aprendeu que a oração é fazer pedidos a Deus. Outros aprenderam que fazer a oração é ficar ajoelhado em angústia e penitência. Outros aprenderam que oração é repetir textos decorados, que decorou desde a infância. Vários textos diferentes. Então, diante de tudo isso, você deve ter aprendido que a oração é falar com Deus. E, na realidade, todas essas formas, dependendo da sua intenção e do seu coração, elas são formas de oração. Agora, nosso conceito de oração era um pouquinho mais que tudo isso. Bem mais, levar um pouquinho além. É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos estudar aqui uma forma mais profunda, uma forma mais relacional, uma forma mais de nós termos a oração como um momento mais cotidiano, rotineiro ou não rotineiro, de que isso faça parte da nossa vida espiritual, né? E aí, na realidade, o que é muito forte na vida das pessoas hoje é que a grande maioria tem a oração como um pedido. Vai orar e você fala assim, presta atenção você, por mais que você seja maduro já, se você começa uma oração, você já não começa pedindo. E Jesus aqui ensinou para nós, aqui na oração do Pai Nosso, que não é isso. Ele falou, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí que diz, o pão nosso de cada dia. O único pedido que vem lá no meio da oração. Então, Jesus, quando deu um mapa, falou, gente, não é só isso, não. A oração é relacionamento, a oração é adoração, a oração é a maneira de nós se expormos diante de Deus e reconhecer quem Ele é. Né? Não é a oração, não é aquele momento que você passa coletando. Tem pessoas que têm seu caderno de oração, que tem uma lista assim, que fica coletando nomes, depois se ajoelha para dizer aqueles nomes para Deus. Estou dizendo que isso é errado, mas a oração não pode ser só isso, né? Porque daí nós estamos passando aqui, nós estamos falando um telegrama para Deus. Na verdade, Deus está conosco, está em nós. Por que Ele sabe antes de nós pedirmos? Porque Ele nos conhece, Ele conhece a sua vida muito mais que você mesmo, porque Ele conhece o teu amanhã, você não conhece. Ele conhece o meu amanhã e eu não conheço. Ele conhece a próxima hora minha e eu não sei. Então, isso é importante. Por isso que nós vamos refletir hoje sobre a oração como chave de uma vida espiritual e não uma chave para pedir as coisas para Deus. Entendeu? Então, o que é a oração? A oração é um momento de adorar a Deus. É um momento de falar com Deus. É um momento de abrir o coração com Deus. É um momento de silenciar. É um momento de ouvir Deus. É um momento de sentir Deus. É um momento de agradecer, de pedir, de chorar. Eu quero te dizer uma coisa assim, já de saída. A melhor oração que você pode fazer é quando você está tanto na presença de Deus que as palavras não fazem mais sentido.
quando você precisa silenciar, quando você tem que ficar em silêncio com Deus, que as palavras ali perderam totalmente o sentido. Sabe aquele momento que você sabe, se você falar alguma coisa, vai perder a cerimoniosidade do momento? É exatamente isso. Aquele momento que você está diante de Deus, que você fala assim, eu quero sentir Deus. E quando a gente quer muito falar, muito pedir, e falar, e falar, e fala, e fala, e fala, e Deus, dá a impressão que Deus fica assim, você vai me dar um espacinho aí para mim falar com você? Você vai me dar um espacinho para você sentir Deus? Você me sentir? Essa angústia toda e pede, pede, pede. Não, oração é relacionamento com Deus. É relacionamento. Então, quando é o momento que nós adoramos a Deus, nós falamos com Ele, abrir o coração com Deus em sinceridade, gente. Tem gente que fala com Deus em hipocrisia, assim, que dá dó de ver. Senhor, eu te agradeço, o coração dele está revoltado com alguma coisa. Meu Senhor, eu amo o Senhor, eu amo, e não ama coisa nenhuma, sabe? Então, a oração, a hora de se abrir o coração, Deus, Ele aprecia se você tiver a grandeza de dizer assim, falar, meu Deus, meu Senhor, como eu queria te agradecer por isso, mas o meu coração não conseguia ainda tratar isso. Me ajuda a tratar dentro de mim. Eu não consegui entender a situação que eu estou vivendo, nem por que estou vivendo. Eu queria tanto te agradecer por tudo isso que eu estou passando, porque eu estou aprendendo, mas eu não consigo, porque a minha vida agora está tão difícil, as coisas estão difíceis de entender. Me ajuda. Agora, não é dizer, Senhor, eu te agradeço, mas daqui para fora, do lado para fora, não adianta nada, né? Então, quando nós olhamos a vida assim, parece que a gente simplifica demais um momento sublime. Nós pegamos e deixamos de uma maneira assim, muito fútil aquele momento e nós abrimos o coração e às vezes como se Deus não estivesse vendo cada momento da nossa vida, cada instante. Resumindo então, oração é o nosso momento de estar com Deus, né? Estar com Deus é conviver, é conversar, é alegrar-se, é curtir o momento com Ele, é se relacionar com o Pai, é viver, é ter esse momento especial, sabe? Aquele momento que você sente saudade de estar com o Pai, de estar com alguém que você ama, que você sente bem ao lado dele. Esse é o momento de oração. Por quê? Porque a oração é a via primordial e primeira do nosso relacionamento com Deus. Ela é a respiração da nossa vida espiritual. Então, sendo assim, às vezes eu quando eu era mais novo, eu entendi, mas a Bíblia fala assim, orai sem cessar. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou na igreja com ajoelhado lá meia hora, eu quase morro, imagina orar sem cessar. Como é que eu ficar ajoelhado toda a vida toda, andar ajoelhado, trabalhar ajoelhado, ou ficar assim, né? Porque as pessoas não entendem exatamente o que significa isso. A oração é relacionamento. Quando você entra na fase de relacionamento, você se relaciona todo momento. Você está no trânsito, está se relacionando com Deus. Você está no trabalho, você está conversando com uma pessoa, você está lá. Às vezes você sai fora não é que você está santinho. Quando você fala uma coisa que não deve, o teu relacionamento com Deus te alerta, fala, olha, peraí, opa, não é assim, isso não está legal. Você sente isso como se alguém estivesse te alertando. É o relacionamento, né? Eu sempre falo essa expressão, que perguntaram uma vez para a Madre Teresa de Calcutá, né? Perguntaram para ela assim, o que a senhora fala quando ora? O que a senhora fala para Deus? Eu não falo nada não, só ouço. E perguntaram para ela, então, o que Deus fala para a senhora? Também não fala nada, só ouve. O que ela quer dizer? O que essa ilustração tem a dizer? Que a oração, as palavras não faz sentido. Pensa bem. Nós temos uma angústia de dizer tanta coisa para Deus, quando a linguagem que Ele entende perfeitamente é o nosso coração. Aqui não falou no texto, antes que você peça, Ele já sabe. Então você pede, o pedir, às vezes, é muito mais para a paz na sua vida. Você pede para ficar mais tranquilo que você pediu. Entendeu? Você pede para ficar com mais tranquilidade. Eu pedi para Deus. Eu coloquei na mão de Deus. Isso dá paz para nós. Deus, Ele já sabe. Nós precisamos pedir sim. Nós precisamos fazer isso. Para quê?
Mas Deus, ele já sabe. A nossa expressão é a maneira de nós dizermos para Deus, porque Deus, ele não é um invasor. Ele não vem resolver problema que nós não declaramos para que nós conflita, mas ele nos conhece, já sabe o que nós vamos pedir. Então, na hora que eu chego para Deus e declaro um problema que me angustia, e às vezes fala assim, orar, às vezes até eu estou falar para Deus um problema. Às vezes é dizer, Deus, olha que legal. Falar, Deus, hoje nós temos aqui algumas casas aqui que estão ouvindo. Deus, que bom ter essas pessoas aqui, que toda segunda-feira têm vindo participar juntos aqui de um momento de meditação, né? Isso não é um problema, mas é uma oração, que cada casa dessa aprenda, que cada pessoa dessa seja edificada, que a semana que vem elas tragam mais pessoas. É uma oração de relacionamento. Aquele papo que você não está lá pedindo para alguém, aquele papo com o pai, que você está lá convivendo com ele, conversando assuntos de interesse de ambos. Tem uma frase do reverendo Dallas Willard, que eu acho tão interessante, que ele falou assim, orar é conversar com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Não é legal? Não é interessante? É o momento que eu converso com Deus sobre aquilo que está fazendo, e às vezes aquilo que está fazendo junto na sua vida. Olha, eu estou orando aqui porque eu estou falando com Deus sobre o que Ele está fazendo junto na minha vida. Estamos fazendo junto no meu trabalho, estamos fazendo junto no meu projeto de vida, estamos fazendo junto no meu propósito. Então, é isso que, quando a gente olha aqui, o Dallas Willard falou, né? Ele está dizendo assim, Deus é cúmplice, nós somos cúmplices de Deus naquilo que nós fazemos, né? E tão bom é ter esse momento para compartilhar com Ele tudo que a gente está fazendo, né? E aqui, então, esse momento é um momento indispensável, particular e íntimo. Indispensável, particular e íntimo de relacionamento com Deus. Então, a oração é um momento disso. Não transforme isso na transmissão de uma lista de supermercado das suas necessidades. Não é aquilo? Agora você vai no mercado, né? Hoje fui no mercado com meu filho aqui em Maringá, e aí o WhatsApp agora ficou assim, né? Você vai comprando uma coisa no mercado, vai chegando mais pedido, né? Você não passa no caixa logo, você continua dentro do mercado o dia todo, você der conta. Assim, às vezes tem gente que é assim com Deus. Toda hora está pedindo uma coisa diferente. Quero isso, quero aquilo, preciso daquilo. Mas aí, mas é para agradecer. Não, também. Mas esse relacionamento com Deus nos leva a agradecer, a pedir, a conversar, a se relacionar, a receber, a ouvir, a falar. Então, é relacionamento, né? E os pedidos, Verônica? Como que é, então? Os pedidos fazem parte da oração, mas não são a oração. Entenda bem. Os pedidos fazem parte, podem fazer parte da oração. Você pode orar muito bem sem fazer pedido. Mas como assim? Se você hoje... eu sempre desafio as pessoas. Tenta se ajoelhar na beira da sua cama hoje, na hora que você for deitar, e fala assim para Deus, Deus, se eu te pedir alguma coisa para mim hoje, o Senhor não responde, por favor, deixa eu aprender a orar sem pedir. E começa a adorar a Deus. Começa a ficar em silêncio. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua paz, eu quero ouvir o teu silêncio, eu quero ouvir a tua voz. Eu tenho tanta coisa para pedir, mas hoje não é dia. Isso é oração. Tem gente que faz exatamente ao contrário. Em vez de ter esse tempo com Deus, é como assim, quer ver? Digamos assim que você vai falar com... Não vou falar aqui no Brasil, mas se você mora na Inglaterra e conseguiu falar com a rainha, aí você chega lá, você vai querer ficar falando para ela, ou vai querer ouvir ela? Ou vai querer as duas coisas? Agora estamos falando de Deus, que tudo pode, muito mais que uma rainha. Às vezes nós vamos lá e começa... Calma. Só falta dizer, calma, eu queria dizer uma coisa para você. Os seus problemas não são tão problema assim. Ele fica falando. Calma. Pare um pouquinho para ouvir. Pare um pouquinho para sentir Deus, para perceber Ele. Essa ansiedade de ficar despejando para Deus todas as necessidades, Ele já conhece. Agora, quantas vezes você parou para ouvir Ele? Quantas vezes? Qual a rotina que você faz para parar a sua vida para ouvir Deus?
Quantos dias você orou em silêncio? Você consegue? A oração é o estreitamento da relação com Deus. E isso nessa relação sem palavras. Porque Deus está no íntimo do seu coração. Eu não preciso de uma carta escrita, de uma declaração. Quando nós falamos dos nossos pedidos, simplesmente nós legitimamos os nossos pedidos diante dele, mas já é conhecido dele, né? E aí, há uma confusão enorme quando se fala de pedido, porque esse é um tema que a gente precisa aprofundar mais eles. Porque diz assim, ó, lá em Tiago 4, verso 3, assim, quando pede, não recebem, pede por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quer dizer, aqui num outro contexto, mas o que está nos ensinando esse texto aqui? Está dizendo assim, gente, aquilo que você pede para Deus tem que fazer algum sentido dentro do propósito que você tem com Ele, que Ele tem com você. Se você quer, tem gente que é coisa de Deus, só quer que Deus dê as coisas para ela ter uma vida boa, né? Eu estava dando uma palestra para os jovens, né? E aí eu estava dizendo para eles, escuta, vocês têm obviamente tem um projeto de vida. E esse projeto de vida, vocês têm um porquê, vocês querem. Eu quero fazer medicina, eu quero ser empresário. Por quê? Porque eu quero comprar um carro, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Agora, Deus quer saber para quê. O propósito de Deus quer saber para quê. Então, quando nós pedimos a Deus, para Deus interessa o para quê. Por exemplo, posso pedir uma cura física porque eu preciso parar de sofrer dor, de sofrer limitação. E é muito legítimo isso. Mas eu também quer dizer, Senhor, para que eu possa ter mais liberdade para falar, para me deslocar, para ter mais saúde, para ter mais disposição, para que eu possa te servir melhor, para que eu possa seguir no teu propósito, para que. Então, o porquê é para nós, o para que é o propósito. E Deus, ele trabalha em cima de propósitos, né? Na semana passada, eu lembro que eu falei dizendo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele quer não pereça. Para que, esse é o propósito, né? Na maioria das vezes, a Bíblia refere-se ao pedir coisas que não são para si, mas para o bem do povo de Deus, para o propósito, né? Você veja bem, Davi, quando foi lutar com Golias, ele foi em nome do Deus Todo-Poderoso, mas para que Israel vencesse a guerra. Não é porque ele queria ser o herói, mas para que o exército vencesse aquela guerra. Elias, quando pediu fogo do céu, ele queria para que todas aquelas pessoas, quando ele orou, veio o fogo do céu e consumiu aquela oferta, aquele holocausto, ele foi para quê? Para que Deus fosse exaltado perante aqueles que achavam que Deus não era Deus, que o Deus de Elias não era Deus, né? Então, se a gente olhar essas coisas, por exemplo, os milagres que Jesus fez, todos eles tinham objetivos. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque era amigo dele? Não. Ele ressuscitou Lázaro, ele demorou 4 dias, quando avisaram, ele falou, não, Lázaro já está lá, deixa eu vou chegar no momento. E quando ele chegou lá, as irmãs de Lázaro, chegou, Senhor, você chegou atrasado, já morreu, já está 4 dias que está lá sepultado, o senhor é atrasado, o senhor não prestou atenção, nós mandamos te chamar, você estava perto daqui, porque você demorou tanto, agora não adianta mais. Às vezes você está pensando que Deus está atrasado para você, e você precisa só esperar, peraí, é o propósito de Deus esse tempo. E Jesus chegou, de repente, foi lá no sepulcro, e lá ele mostrou que ele era mais do que a morte, que ele chegava para quem estava morto e mandava sair, desata, tira a pedra, vem para fora, desatar ele, e Lázaro ressuscitou. Por quê? Para que ele estava lá? As irmãs dele, que Jesus viesse ali, porque elas queriam o irmão delas vivo.
Jesus veio para que o Pai fosse glorificado naquele milagre. Então, cada uma dessas coisas, mas a Bíblia não diz o que pedir, o que quiser, você será feito? Você não está falando isso. Diz exatamente isso. Lá em João 15, 7, presta bem atenção, que ele diz, se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Está dizendo assim, ó, se você está em mim, e as minhas palavras estão em vós, quer dizer, já o teu querer não é o teu querer, é um querer sintonizado com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Você vai pedir o que quiser e você será feito. Se é uma condicionante, não é em todas as circunstâncias que ele está dizendo, tem uma condicionante para que isso aconteça. Permanecerdes em mim e a palavra permanecer em vós. É uma sintonia perfeita entre nós e Deus, contínua e permanente da percepção da vontade de Deus. É um relacionamento, nós permanecendo nele e ele em nós. E quando falamos da vontade de Deus, também está lá em 1 João 5, 14 e 15, diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, eu vou repetir, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, veja bem, a vontade de Deus é soberana. Ele tem situações que ele permite por sua própria vontade. Ele tem a vontade permissiva. Às vezes não é aquilo que é perfeito, que é exatamente o que ele quer, mas é algo que a vontade dele permite. Então, ele faz segundo a sua vontade. A verdadeira oração é a nossa submissão à sua vontade, conforme está no texto que nós lemos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ensinou bem claro lá na oração do Pai Nosso. Você pode pedir o que você quiser, mas diga lá, não esqueça de dizer, Senhor, eu peço tudo isso porque eu não tenho aqui, às vezes, a revelação total da tua vontade. Mas eu estou dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha vontade não rola nesse negócio. Porque, às vezes, você que é pai, né? E você vem a teu filho para, pai, me dá uma faca para mim brincar, me dá essa faca. Você não dá para ele por quê? Se um filho, se uma criança de 3, 4 anos, 5 anos vem pedir uma faca, aquela que você corta a carne bem afiada para brincar, você vai dar? Não dá. Porque existe uma presunção de cuidado do pai com os filhos, de não dar para um pai aquilo que o pai não dá para o filho aquilo que o filho não sabe cuidar, aquilo que tem risco para a vida dele. Da mesma forma, Deus não nos dá aquilo que está olhando. Por exemplo, tem gente que se Deus der o dinheiro que ele pede, ele perde a família, perde o carro, nem vou dizer. Quantas pessoas já conhecem que de repente você viu o rico, trocou amigo, trocou esposa, trocou tudo e virou um nada como pessoa? Deus não quer isso para nós. Deus quer nós de maneira madura. Deus nos vai dando à medida que nós formos crescendo. Então, agora, o teu filho de 4 anos, você não dá uma faca, porque ele já não tem maturidade para aquilo. Mas, de repente, quando ele tem 15, 16 anos, ele vai lá na gaveta, lá da cozinha, pega a faca que ele quer, faz o que ele quer e vem e guarda. Por quê? Por que você deixa daí? Porque dentro da tua percepção, você entende que ele já tem maturidade para pegar aquela faca, usar e devolver. Ele não vai se fazer dano nenhum a ele. Agora, uma criança de 4 anos, ela vai se cortar, vai machucar outras pessoas, corre o risco de nem é bom falar nisso, que dá até, né? Eu fico pensando meus netinhos, que eu estou com eles aqui, dá uma faca, o que vai acontecer? Agora, quem é mais maduro não tem esse problema. Então, por isso que a vontade de Deus, as nossas orações devem ser submetidas à vontade dele. Por mais que nós queremos, porque nós não queremos de Deus uma resposta não para aquilo que nós pedimos, né? Nós sempre queremos o sim. Nem o espere, que é outra forma dele nos responder. Nós não queremos, nós queremos o sim e agora.
né? Então, ele não falou, às vezes ele diz, vou dizer sim para você, mas calma aí, não está no tempo. Você precisa caminhar mais um pouquinho, você precisa amadurecer mais um pouquinho. Um fruto, entre a flor e a maturidade, ele tem um tempo, cada fruto tem seu tempo. Então, não é hoje, não é amanhã, né? De repente é depois da manhã, ou de repente pode ser hoje. Agora, nós não temos esse hábito de aceitar o sim. Aliás, o não de Deus. Nós queremos o sim, nós ficamos pedindo para todo mundo para o sim de Deus, o sim de Deus. E fala para você, não é simples aceitar o não. Não é simples dizer para Deus, ó, Senhor, se o Senhor não quiser, não faz. Tem situações que fica muito difícil nós chegarmos e dizer, Senhor, né? Não. Às vezes o nosso ego nos leva para uma situação de dificuldades, né? Eu sempre falo que uma das orações mais difíceis que eu fiz foi sobre a minha mãe, que estava doente, e nós pedindo para o Senhor curar, e a gente via que a condição física dela ela estava no sofrimento, e o dia que eu cheguei para Deus e chorei nos pés dele, falei, Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. Foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas foi uma semana depois que o Senhor levou com ele. Ela descansou. Então, às vezes, nós ficamos insistindo por coisas que nós não temos o domínio. E a vontade de Deus é perfeita. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Os nossos projetos, nossas vezes, estão assim, às vezes, essas orações são coisas difíceis de fazer. Mas nós, às vezes, precisamos. O não de Deus também é uma resposta. Às vezes, você está pedindo a faca para ele, está dizendo, não vou te dar, não. De jeito nenhum, nem vem, não. Sabe, às vezes diz assim, não. E às vezes, você pede uma coisa tão simples que Deus te dá na hora. Então, é isso que nós precisamos, né? Mas nós temos medo do não de Deus. Temos medo, não adianta a gente fingir que não tem. Porque você pede com tanta fé, com tanta vontade, com tanto desejo de algo, que você fica assim, não, se eu falasse a vontade de Deus, ele não vai fazer, e aí o que vai acontecer, e tal. Gente, aí é maturidade de relacionamento, é confiança. Você tem que saber que a vontade de Deus é o melhor. Quem somos nós? Por que a vontade de Deus é perfeita? Deixa eu te falar uma coisa de saber. Nós estamos sabendo aqui, ó, agora são 20 horas e 48 minutos, eu no máximo sei esse segundo de mim. Deus sabe o passado, Deus me conhece o meu passado, conhece o meu futuro e conhece a mim, de maneira que nem eu conheço. Então, para ele saber o que é perfeito, para mim é muito simples. Eu não sei o que vai acontecer no segundo, no minuto seguinte, mas ele sabe. Então, por isso que é como você olhar para uma folha, para um livro e saber e ver o que está escrito. Você sabe, você já leu ali, você sabe o que está escrito ali. Então, essa perfeição da vontade de Deus é que dá segurança. E que isso nós temos que entender, que a vontade de Deus, ele já leu a nossa página da nossa vida, já tem ela numa visão clara para saber o que é perfeito, o que dá certo, o que não dá certo. Conhece nosso caráter, conhece as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Tanto é que ele não deixa nós sermos tentados e provados além daquilo que nós suportamos. A oração, ela é algo indispensável para a nossa vida, para entender esse relacionamento. O que é algo que é a vontade de Deus e o que não é? Ela é perfeito. Mas, Ironi, pastor Ironi, e os milagres? Como é que funciona? Olha aqui, essa frase eu escrevi, eu vou ler aqui para você, para que você entenda. Sabe? Se você tiver, por exemplo, se você quiser depois, você pode até ver o vídeo novamente e copiar. Mas eu coloquei os milagres, são a ação poderosa de Deus na convergência da vontade dele com a nossa, realizando coisas extraordinárias. É o extraordinário de Deus realizando na vontade dele em convergência com a nossa. Né? É quando Deus faz algo extraordinário
quando a vontade dele converge com a nossa. O propósito, a vontade de Deus. Os milagres são coisas extraordinárias, vindo diretamente de Deus. A oração é relacionamento. A oração é estar com Deus. Então, eu queria te convidar, hoje, a partir de hoje, em vez de fazer aquelas incursões assim procure estar com Deus mais dias, mais tempo no seu dia. E esse estar com Deus é aquele momento que você sentou, por exemplo, no ônibus. Respira. Olha para o horizonte e vê Deus no horizonte. Como é lindo, Senhor. Não precisa nem se falar. Você olha para o horizonte e fala, Deus, que lindo que o Senhor fez. Olha para o ser humano, para as pessoas do seu lado, e fala, que perfeição. Pessoas, quando você olha o horizonte, fala, esse meu olho, Senhor, que coisa linda. Você já parou para pensar o milagre que é o nosso olho? Que a tecnologia que existe hoje não conseguiram até hoje fazer algo parecido, faz a câmera mais não consegue fazer algo. O corpo, as células, as coisas tão extraordinárias. Mas também não deixe de ter aquele momento, você chega assim, eu não quero, você vai lá no seu quarto, fecha a porta. Às vezes lá, deita na sua cama, se não quiser ajoelhar, né? Ou ajoelha, ou senta, ou se você tem uma poltrona, às vezes você tem uma poltrona, do lado da tua poltrona tem outra poltrona, senta no seu sofá e fala, Deus, senta aqui comigo. Eu quero ter um momento com o Senhor aqui, bem em silêncio. Você já experimentou fazer isso? Você vai viajar, entra no seu carro e convida, Senhor, vamos comigo aqui conversando. Às vezes eu venho para Apucarana, lá de Curitiba, e de madrugada, quando saio lá, pouco antes das 5 da manhã que eu saio de casa, eu entro no meu carro e eu falo, Senhor, o Senhor é um convidado especial nessa viagem, eu vou sozinho, nenhum ser humano aqui, mas eu quero que o Senhor fique do meu lado, para curtir esse momento. São 4h30, que eu quero o Senhor aqui do meu lado, de uma maneira mais privativa. Faça isso no seu quarto, na sua casa. Tem horas que você está no seu trabalho, corre lá para o banheiro e faz, às vezes, né, eu brinco que as mulheres vão lá retocar maquiagem, coisas que vamos lá retocar nosso relacionamento com Deus. Olhar no espelho, olhar para você e ver Deus nos seus olhos. Às vezes a gente cuida tanto desse rosto que vai decaindo. Eu estou aqui incomodado com uma marca que tem aqui, né? Ó, tá vendo? Ó, sumiu, veio aqui de volta. Mas cada dia vai ficar mais. Mas eu quero olhar no espelho, olhar para a câmera e ver Deus nos meus olhos, Deus na minha vida. Quem era eu se Deus não tivesse me dado hoje? O meu ontem tinha sido o fim. Quem era eu? Quem seria eu? Quem seria você se nós não tivéssemos tantos presentes que Deus nos deu? Às vezes a gente não é grato por esse carinho que nós recebemos do Pai. Você sabe por que o dia de hoje chama presente? Não tem passado, não existe. Futuro, não sabemos se ele vai existir para nós. Mas tem o presente. Sabe por que se chama presente? Porque ele vem envelopado, vem embrulhado na coisa mais linda de Deus, que nos dá o presente hoje, o agora, esse momento que é um presente de Deus para nós vivermos. Se nós não tivermos amanhã, nós já vivemos o hoje, o ontem já foi. Então, quando nós formos nos relacionar com Deus, vamos cuidar e dizer para Ele, né? Senhor, me ensina a me relacionar contigo. Me deixa eu ser menos ansioso. Você chega lá, quer despejar aquele monte de pedido, algumas coisas, Senhor, me deixa menos ansioso. Me faz eu crescer em fé, crescer na tua presença. E traz a tua oração para o sentido mais coletivo, para a oração para o sentido mais amplo. Deixe de ser egoísta quando você vai orar, repetir coisas para você, coisas para os seus. Saiba que Jesus ensinou, como a forma disse a semana passada, Pai Nosso,
Pão nosso não é pai meu, nem pão meu. Ele falou, a oração é interesse coletivo. Um pai, ele não privilegia um filho prejudicando o outro. Ele quer a bênção para todos. Então, se coloca para entender o propósito na mão de Deus. Qual que é o propósito dele para com você, na sua vida, na sua profissão? Chega para ele e fala assim, Pai nosso, tem tantos irmãos que precisam, eu não consigo fazer nada, mas eu posso orar por eles, eu posso clamar por eles. Tem quantos irmãos que agora na pandemia não tem pão, mas eu não posso hoje, pedir, Pai meu, dá meu pão, eu te agradeço pela minha mesa e abençoa. Não, Senhor, eu te agradeço sim pela minha mesa, Senhor, mas tem quantos irmãos que não tem? O Senhor é Pai de todos nós. Toca às vezes no teu coração, e às vezes eu digo para você que o pão do outro, Deus dá na sua mesa, e dá na minha mesa, e nós estamos aproveitando dele, sem repartir, porque nem a sua oração mais básica nós aprendemos a fazer, e estamos lá na igreja há 30 anos e não aprendemos isso até hoje. Pai nosso, que estás no céu. Eu quero encerrar com essa oração. Com essa oração. Não tem oração mais perfeita, porque quem ensinou isso é quem ouve e intercede por nós, que é Jesus Cristo. Foi ele que ensinou. Então, tudo que você for orar, olha para essa oração. Não estou dizendo para você repetir essas palavras, mas aqui está dizendo, eu vou orar o Pai Nosso explicando para você. E assim eu vou encerrar hoje. Diz assim, Pai Nosso que estás no céu. Pai na maneira coletiva, que estás no céu, falou ser que o Senhor está sobre todos nós. Santificado seja o teu nome. Eu estou expressando um momento de adoração. Quando nós expressamos algo a Deus dessa forma, estamos adorando a Deus. Venha o teu reino. Fala, Senhor, eu tenho interesse nas tuas coisas, na forma que o Senhor governa o mundo. Seja feita a tua vontade. Fala, Senhor, assim na terra como no céu. Fala, Senhor, a tua vontade é soberana em qualquer lugar. Ela é perfeita. Quem sou eu para fazer a minha vontade? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha, nós estamos precisando, várias pessoas precisam de pão. Então, Senhor, ao cuidar do meu pão, vamos cuidar do pão dos outros. O Senhor dá na minha mesa, me dá um coração bondoso para a gente saber repartir. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Fala, Senhor, eu quero aprender a ser perdoador, assim como eu quero perdoar das coisas que eu faço errado. Porque, Senhor, eu não quero, de maneira alguma, pedir perdão ou pedir para o Senhor relevar algumas coisas que eu faço com os outros e eu não relevo. Então, eu quero aprender dessa forma, né? Assim, nós pedimos, não nos deixe cair em tentação. Eu falo, Senhor, eu sou fraco. Se o Senhor não me segurar, eu caio na tentação dessas coisas. O mundo é mau. Mas livra-nos do mal. Esse mal do mundo nos livra. E aí ele termina em adoração. Porque teu é o reino, o Senhor governa sobre tudo, teu é o poder, o Senhor é todo poderoso. Do Senhor é a glória para sempre. Isso nunca acaba. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.